Olá, sejam todos bem-vindos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Este é o programa de número 400 e como nós costumamos fazer desde o início deste projeto, sempre que nós cumprimos uma centena de programas, nós trazemos para um bate-papo o nosso presidente, o Adilson Maris, e hoje não será diferente. Ele está aqui conosco, juntamente com o Alcir Almeida e comigo, para que a gente possa fazer um bate-papo, não retrospectivo, mas prospectivo desse projeto da Comunhão Espírita de Brasília. Mas antes de convidar o Adilson e o Alcir para o nosso bate-papo, eu vou chamar a nossa vinheta e logo depois a gente retoma. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Meninos, caro Alcir, prezado Adilson, presidente da Comunhão Espírita de Brasília, sejam bem-vindos para este programa comemorativo de número 400. Quem quer falar primeiro? Vocês são dono do programa. Ele é dono da casa. Olha, com muita alegria, viu? Com muita alegria, saudar os nossos irmãos que nos acompanham sempre pelas mídias sociais da Comunhão, pedindo, como sempre, quem gostou, dê o like, quem não gostou, faça a sua crítica, apresente seus pontos de vista, porque o programa não é do Ricardo, não é do Adilson, muito menos meu, é de vocês, para que a gente compreenda cada vez mais e melhor o Livro dos Espíritos. E renovar essa minha alegria de estar aqui, honrado pela direção da casa, com a possibilidade de falar sobre esse livro. Obrigado. Ótimo. E você, Adilson? Eu gostei da entrada, né? Meninos, já me senti mais jovem. Eu me senti mais jovem. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação poder estar trabalhando com vocês. Fico muito feliz de nós estarmos alcançando esse número. É um número muito bonito. Significativo, né? Bem significativo. Você lembrar do início, quando a gente começou, né? Parabéns a todos nós, a vocês que nos acompanham, né? É importante estarmos trabalhando para que o nosso conhecimento da vida ele possa ser enriquecedor. E a doutrina dos espíritos, por meio desse livro fantástico, com certeza nos fortalece para que tenhamos uma vida de paz, de harmonia. Então, parabéns ao grupo, ao trabalho, à casa, por tudo isso que está acontecendo. Ótimo, excelente. Não foi pensado, mas depois que o Adilson levantou a questão dos meninos, eu me sinto à vontade, porque vocês dois são mais novos que eu, né, rapaz? Questão de meses, ou até de ano, eu sou o mais velho daqui. Eu sou mais novo. E você é o mais novo, né? Eu sou mais novo. Por 15 dias, mas eu sou mais novo. Eu sou o menino dos meninos. É o menino dos meninos, tá certo. Bom. Adilson, eu quero começar o nosso bate-papo de hoje contigo, né? E conforme eu conversei contigo, no programa de número 300, nós aproveitamos esse bate-papo para fazer uma retrospectiva dos últimos 100, ou até mesmo dos últimos 300, dos primeiros 300. E para hoje eu quero fazer o contrário, eu quero colocar a nossa visão para frente, né? Vamos olhar para frente. Então eu queria te perguntar, que mudanças você gostaria de ver nas pessoas que nos assistem? Porque, quer queira que não, o nosso programa, ele oferece um produto, não sei se fica bom chamarmos de produto, mas acho que um produto para os nossos ouvintes, né? Nós estamos oferecendo algo. E como a proposta da doutrina espírita é de transformação das pessoas e, por fim, da humanidade, eu queria te perguntar, queria que você comentasse isso. Como você gostaria de ver essa mudança nas pessoas a partir deste programa? É bem interessante a pergunta, porque ela é usada. Vamos lá. Porque a gente sempre fala o seguinte, quando a gente começa a estudar a doutrina dos espíritos, e o primeiro livro que a gente sempre recomenda é o Livro dos Espíritos, nunca é no propósito de que a gente alcance a mudança do outro.
tem que ser a nossa mudança. Então, quando a gente estuda espiritismo, ou quando a gente busca aprofundar o conhecimento espírita, aprofundar o conhecimento dentro da religiosidade espírita, da ciência espírita, em primeiro lugar, não é para provocar uma transformação no nosso irmão, é fazer com que essa transformação se dê dentro de você. Então, quando você faz um evangelho, você faz uma leitura de um evangelho, normalmente as pessoas, quando faz essa leitura, eu lembrei do João, do Pedro, da Maria, do José, lembrei do meu irmão, da minha irmã, do meu pai, do meu marido, da minha filha, quando na verdade a última pessoa a ser lembrada é você mesma. Tá? Então, isso, quando o estudante espírita, quando o orador, o médium que faz a sua psicografia, ele está ali fazendo a psicografia e vem, mesmo que venha para o nome de alguém, aquela mensagem, antes de mais nada, é para ele. Então, quando você me pergunta o que é que eu espero, eu fico no desejo, na ânsia sempre, porque quando você se transforma, você se melhora e você melhora a sua energia. Então, quando você muda a sua energia, você também, vamos dizer assim, influencia as pessoas que estão do teu lado, favorecendo com que essas pessoas também, vamos dizer assim, se beneficiem, seja da sua integridade, da sua paciência, do seu bem-querer. Você deixa de gritar, deixa de agredir, deixa de criticar, você faz avaliações mais adequadas. Então, essas pessoas começam a, vamos dizer assim, também serem beneficiadas pela sua mudança. Então, quando a gente faz um programa como esse, é um convite para que as pessoas também possam aplicar em si esse conhecimento antes de querer que transforme o outro. Vamos nos transformar. Então é um convite para que todos nós nos transformemos em seres melhores. Porque qual é a proposta de Jesus? A proposta de Jesus é quando o Cristo, desde antes de ele vir, ele já mandava os seus prepostos para que pudesse trazer, na medida em que a humanidade fosse avançando no seu conhecimento, pudesse essa humanidade, vamos dizer assim, despertar para a realidade do ser espiritual e imortal que somos, cada um de nós. Então, à medida que a gente avança, o Cristo vai trazendo o seu conhecimento, vai mandando. Aí ele vem para falar sobre o conhecimento que até hoje nós temos dificuldade, que é entender, como a gente estava até falando um pouco antes, sobre o significado do amor, né? É um sentimento tão nobre, mas que infelizmente, pelo nosso posicionamento ainda, ele é, vamos dizer assim, maculado nessa sua palavra, na sua essência, né? Por isso que Jesus fala, amai uns aos outros assim como eu vos amei. Amar o próximo como a si mesmo. Aí eu sempre brinco quando falo para as pessoas assim, olha, não há egoísmo em se amar. Exato. Você precisa se amar, você precisa gostar de você, você precisa gostar do que é melhor para você. Só há um problema. A gente tem que lembrar que eu também, tudo isso que eu quero para mim, eu tenho que direcionar para o próximo, na mesma intensidade. Se eu não o fizer na mesma intensidade, aí é o estado egóico, é o egoísmo atuando, que também, gente, não vamos ficar tristes por causa disso. É um estágio. É o nosso entendimento, é o que a gente pode dar de melhor. Então eu espero que os nossos ouvintes, né, que aqueles que recebam as nossas palavras, possam mergulhar dentro do livro, mais do que nunca, estudar, pesquisar e perceber que o livro ele vem num momento da nossa existência nos convidando a darmos um salto de qualidade. Eu tenho capacidade de entender que eu não sou isso que aqui está, que isso aqui é apenas a carcaça, que o ser maior, o espírito Adilson, ele é uma essência divina que jamais vai deixar de existir e, como tal, existe todo um progresso a ser construído e dentro dessas consequências que a gente fala, né, é a consequência moral do conhecimento espírita, o que é esperado, então, desse conhecimento. Então, a partir de hoje, eu passo a vigiar as minhas emoções, vigiar os meus sentimentos mesmo, vigiar o meu pensamento, para que, ao aprender alguma coisa, eu me torne melhor e construa um mundo melhor. Então, os nossos ouvintes que possam realmente buscar dentro de si aquela vontade de ser
melhor a cada dia. Eu espero que o programa consiga levar uma mensagem essa de chamar a pessoa para fazer assim, olha, eu não estou sozinho no mundo, eu só sou feliz se os outros que estiverem à minha volta também assim o sejam. Né? Espero que seja isso. É muito ousado da nossa parte, mas é um sonho, né? Mas é excelente. Olha, quem não ousa, não realiza. Né? Se a gente partir do princípio de que nada acontece neste plano sem a permissão divina, se nós estamos aqui, porque nós temos a permissão, e muito mais do que a permissão, a gente sempre concorda aqui nas nossas gravações, se não fossem os nossos amigos espirituais que nos conduzem, que nos orientam, muito pouco provável, nem eu, nem o Alcir, acho que posso falar por Alcir, a gente teria condições de fazer um trabalho com uma proposta ousada, como você disse. Né? A gente está aqui porque nós temos um background, como o Alcir nos fala, né? Do ponto de vista espiritual, que nos dá essa condição e nos permite ousar. Né? E, excelente, Adilson. E você, Alcir? Como você vê, você que está imerso nesse trabalho, qual a expectativa que a gente pode criar com relação aos resultados junto ao nosso público? Olha, o Adilson já citou com propriedade, né? Primeira diretriz nossa é de alguma forma encontrar dentro de nós a forma de amar ao próximo como a si mesmo. E eu queria lembrar duas citações, uma do próprio Cristo. Olha, eu quero que vocês sejam reconhecidos por muitos se amarem. Né? Acho que é na carta de Pedro que está essa citação, primeiro capítulo. E gostaria também de trazer, já que o Adilson falou tanto de amor, muito corretamente, eu gostaria de lembrar Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6º, eu acho que é o item 6. Você me corrija aí, porque tu dá aula desse negócio há 30 anos, quando o Espírito de Verdade fala que espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. É o item 6 mesmo? Eu não posso confirmar. Deve ser isso aí. Mas é capítulo 6, com certeza, ali nas instruções. É o Consolador Prometido. Consolador Prometido, aí lá o Espírito da Verdade fala, amai-vos, eis o primeiro, instruí-vos, eis o segundo. Que esse programa realmente estimule as pessoas a estudarem, a se instruírem, né? Porque muitas vezes a gente pega, mas como Kardec fez um negócio desse? Né? Pô, mas perguntou fez um monte de perguntas. Pela segunda edição, são 1019 questões. Às vezes a gente pega esse livro como uma bíblia quase, e às vezes a gente não percebe o trabalho que o Kardec teve para construir esse texto. Né? Como ele se conduziu, como ele contornou as dúvidas. E às vezes a gente esquece quem foi. A partir de Allan Kardec, a gente esquece quem está por trás, que dá base, o que dá sustentação, o que dá apoio, que é o Hippolyte Léon Denis Rivail, que era mestre-escola. E como mestre-escola, eu recomendo a qualquer estudioso da doutrina espírita, vai descobrir quem era o Hippolyte Léon. Vai descobrir o que ele escreveu antes do Livro dos Espíritos. Aí a gente vai descobrir que ele escreveu sobre gramática francesa, ele escreveu sobre aritmética, sobre geometria, sobre astronomia, sobre lógica. Ele tinha livros escritos sobre isso. Não apenas livros muito bem escritos, dentro daquilo que ele aprendeu com o mestre Verdun, o nosso Pestalozzi, né? Ele aprendeu a estudar, ele aprendeu a conhecer e ele aprendeu a se expressar dentro da ciência, né? Sobre vários campos. E para a gente entender o Livro dos Espíritos em plenitude, a gente precisa dessa base. O próprio Livro dos Espíritos, no seu conteúdo, diz, né? Primeiro, o conhecimento intelectual.
Depois, o conhecimento intelectual engendra a possibilidade da gente caminhar num conhecimento moral, né? Me dá certa ansiedade, às vezes, as pessoas fazerem perguntas, mas eu não estou entendendo o Livro dos Espíritos. Isso, para mim, está muito complexo. E, por vezes, o que falta é um pouquinho mais de capacidade de leitura, é um pouco mais de pensamento lógico, é um pouquinho mais de exercício mental, né? Que nós, infelizmente, às vezes não desenvolvemos, né? Uhum. Então, se é para encerrar num pedido, num desejo, numa ânsia, é de impulsionar essas pessoas a perceberem-se como um objeto em transformação, né? Um objeto divino, maravilhoso, que somos nós, seres humanos, que para alcançarmos a Deus, temos que estar fundamentados no conhecimento, na racionalidade, no conhecer-se a si mesmo, conhecer a vida, conhecer o mundo em que nós nos encontramos, né? Para começar essa jornada. É muito interessante essa questão que o Almeida levanta e que eu partilho, né? Eu tenho feito Não sei se o Adilson gosta dessa... alguns trabalhos nesse sentido, né? De estimular a nós mesmos, inicialmente, e aqueles a quem a gente possa, de alguma forma, influenciar, instigar essa busca pelo conhecimento. Isso. Porque não é uma coisa acadêmica, né? Porque tem pessoas que podem pensar, não, conhecimento tem a ver com escola, com faculdade. Não, gente. É sobre a vida. Se você vai lá no Evangelho de São João, capítulo 22, se não me engano, ou 23, ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade te liberta, né? Mas não diz de quê. Mas se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente vai ver que conhecimento nos liberta da ignorância. Eu, particularmente, Adilson e Alcir, já falei isso para Alcir outras vezes, eu estou convencido de que o grande problema da humanidade, do ponto de vista do não atingimento do ponto de evolução esperado ainda, é a ignorância, né? A gente vai em Jesus, lá no alto da cruz, quando ele eleva os olhos ao céu e pede ao Pai que perdoe os seus algozes, e ele justifica o pedido. Lembram disso? Sim. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. São crianças. Se eles soubessem, eles não fariam isso. Então, seguindo o Evangelho de São João, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, essa fala do Cristo, gente, o nosso problema hoje é falta de conhecimento. E se a gente partir para pensadores mais recentes, como o Carl Gustav Jung, por exemplo, que ele diz que o nosso grande problema hoje é inconsciência. A gente precisa atingir ser consciente do que a gente está fazendo aqui nesse mundo. Então, como você bem lembrou, Kardec, no Livro dos Espíritos, já nos chama a atenção. Primeiro, o atingimento de um certo ponto intelectual para que, a partir desse ponto, o sentimental desabroche, né? Então, nós citamos aqui alguns pensamentos que a gente precisa se basear neles para startar esse processo de conhecimento, principalmente de autoconhecimento, para que a gente comece, enfim, galgar esses degraus da nossa evolução, né? Gostei muito da fala de vocês, mas o Adilson quer complementar alguma coisa? Quando você estava falando da passagem de João, conhecei-vos a verdade, ela vos libertará. Aí você fala assim, de que verdade, né? Você fala assim, mas Jesus não falou qual é a verdade, né? A verdade é que sois filhos do Altíssimo. Aí Joana, por meio do Divaldo, ela tem um livro que chama Dimensões da Verdade. Né? E ali, quando Jesus estava diante de Pilatos questiona o Cristo sobre a verdade. E Jesus silencia. E lembra Joana que ele silencia por um detalhe, é a questão do respeito à verdade do Pilatos. Porque o que é que a Joana nos traz? Que a verdade, ela tem em infinitas dimensões, atendendo a cada um no seu grau de evolução. Então, por isso que a gente tem que respeitar o outro.
é a verdade do outro, entendeu? Então, é aquilo que ele tem como verdadeiro, é aquilo que o anima, é aquilo que o preenche, que muitas vezes, para cada um de nós, cada um está num ponto que tem a sua verdade. Daí que é a riqueza, o envolvimento, a troca de ideias, o estudo, faz com que esses conhecimentos eles se aproximem. E aí a gente vai chegando por afinidade, que é onde nos une. Hoje somos afins porque a gente tem uma busca por uma filosofia espírita, por um entendimento da vida diferente, vou dizer assim, mais amplo para nós, que nos atenda, porque nós estamos buscando novas verdades. Aquela verdade que a gente tinha já não nos satisfaz. Perfeito. A gente quer encontrar algo mais. Perfeito. Né? Então estamos mudando as dimensões. É interessante isso, porque isso tem uma sabedoria profunda e às vezes, como num jogo de espelhos, algo que é muito claro, é muito evidente, pode ser manipulado e mal percebido. Uhum. E por que eu gostaria de dizer isso? Porque cada um tem sua verdade, né? O que não quer dizer que não exista uma verdade absoluta. Mas ela é absoluta, ela é de Deus, né? Não A é de nossa. Deus é absoluta, Então, né? A de Deus é absoluta. E por que eu estou falando isso? Por causa da história do relativismo histórico, sim. que às vezes surgem essas teorias, né? Ah, não, se não existe nenhuma verdade, se nenhuma verdade é absoluta, tudo vale. Não, não vale tudo. Né? A gente respeita o próximo, né? Respeita quem pensa completamente diferente daquilo que eu penso, é obrigação minha. Mas isso não me exime do direito e da obrigação de perseguir permanentemente a verdade, procurar, para usar a expressão que é da Joana, a próxima dimensão. Sim, com certeza. É interessante, porque quando o Adilson falou dessa questão que a gente vai mudando a nossa faixa e a gente vai começando o nosso ser começa a exigir mais e mais, né? Se a gente lembrar, todos nós tivemos colegas de infância, todos nós tivemos colegas de juventude. Sim. E a tua fala me fez lembrar isso. E é natural como, ao passar da vida, as coisas vão se selecionando, cada um tomando um lugar. Vai se encaminhando. Vai se encaminhando, né, Adilson? Então, de maneira que muitas vezes a gente encontra com colegas lá da juventude e a gente vai conversar com eles e parece que são estranhos. Né? São estranhos porque eles escolheram determinados caminhos, nós escolhemos o nosso e parece que não combina muito, né? Houve uma quebra de afinidade daquela época, né? E isso é muito natural. Isso é natural do processo, né? Quando você escolhe determinados caminhos e dar ao outro o direito de escolher o caminho que ele quiser, isso significa que cada um vai colher aquilo que cada caminho oferece. E pode surgir uma certa incompatibilidade de convivência próxima em função dos valores que cada um escolhe. Por exemplo, nós escolhemos esse caminho, um caminho de busca de conhecimento, de autoaperfeiçoamento, de um melhoramento constante. De uma busca permanente. De uma busca permanente. Aí, de repente, você encontra um colega lá das antigas que se manteve naquela não, final de semana é para tomar cerveja, não estou criticando aqui quem toma cerveja, estou falando dos objetivos. É a verdade dele, é a verdade dele. É a verdade dele. Olha, fim de semana eu tenho essas atividades. Santo Honório. Ele, né, durante o fim de semana tem essa atividade, né? Olha, eu não me coaduno mais com essa atividade. Né? Então, dificilmente a gente vai ter um fim de semana para a gente, porque enquanto eu valorizo uma coisa, você valoriza a outra. Né? E vai ser difícil encontrar um final de semana em que os dois se encontrem. Em mundos tão dispersos. E ao dizer isso, o que é que eu estou querendo dizer? Que é natural do processo isso. Cada um, não é uma questão qualitativa. A escolha de um é melhor do que a escolha do outro. Não estou falando disso. Estou dizendo que são escolhas diferentes que, por serem diferentes,
nem sempre se coadunam. São as afinidades. Você vai buscar aqueles Isso. que se afinizam com as suas emoções, com os seus entendimentos. Com as minhas escolhas, né? E ao fazer esse comentário, eu lembro daquele colega que nós estávamos juntos essa semana, Uhum. e ele falou uma coisa, sabe aquela coisa, Alcir, que eu já falei aqui outras vezes? Isso me fez perceber que eu não sabia que já sabia o que não sabia, né? Fiquei sem saber. Essa história, Alcir, Adilson. Ele é o Adilson. Adilson, quando eu lancei aquele livro em 2011, Uhum. teve um colega lá na aeronáutica que chegou para mim e me pediu 15 livros. E eu falei assim, nossa, mas Gostou tanto assim? gostou tanto assim? Eu tenho consciência que não é nenhum best-seller. Aí ele falou uma coisa que eu não esqueci, já comentei várias vezes com o Aldilson. Ele falou assim, não, Ricardo, o teu livro, ele não me trouxe nada de novo. Mas ao lê-lo, eu percebi que sabia O que eu não que eu não sabia que sabia. Olha que coisa interessante. Isso, e a gente também vive isso. Tem Vive o coisas tempo que a gente todo. já sabe, mas É. vai passando batido naquilo, né? E essa semana, naquele bate-papo lá com aquele nosso colega, quando nós levantamos era uma certa crítica sobre um fato, e ele falou assim, não podemos esquecer do Evangelho. Uhum. E eu pensei assim, mas onde é que encaixa aqui o Evangelho nessa questão, né? Às vezes o problema é esse, a o Evangelho questão não da encaixa. indulgência. Uhum. Cara, aquilo me caiu como uma bomba, né? Caramba, é mesmo. Indulgência. A gente precisa, aí o Chico falava bem isso, né? Eu tenho a obrigação de ser melhor a cada dia, mas eu tenho que dar ao outro o direito de ser como ele é. Sim. Né? Então, a questão da indulgência, hoje mais que nunca, eu vejo como uma coisa extremamente necessária para que nós não entremos num ambiente de crítica, né? Ah, fulano é isso, fulano faz aquilo. Não, gente, a gente tem que dar ao outro o direito de ser como ele é. Sim. No momento que ele está vivendo. Ah, mas o Alcir faz isso. Sim, o Alcir escolheu esse caminho, está no momento dele, o outro talvez não. Uhum. E quem somos nós para querer ditar regra para quem quer que seja? Não é isso? Gente, vamos lá, meninos. Opa, meninos. Tem uma pergunta que eu quero fazer agora para o Alcir. Eita. E na sequência, se o Adilson, sim, por favor, você comenta. Eu gostaria, Alcir, você que tem uma capacidade de análise muito boa, eu reconheço, gostaria que você fizesse uma análise das condições gerais de aprendizado, dos conteúdos espíritas. Como é que você percebe, nós estamos conseguindo apreender a filosofia espírita como fator de autotransformação? Ou nós estamos entrando numa vibe de tentar transformar a doutrina para que ela se encaixe nas minhas necessidades? Não sei se fui claro na minha pergunta. Fui claro? Foi sim. Qual foi o adjetivo que você usou quando você começou a responder? Ousada, né? O Honório hoje está audaz. Ousado e audacioso. Porque é uma questão que... Mas que conhecendo o potencial de vocês dois, eu não poderia fazer perguntas muito simples. Você veja só. O Kardec, às vezes a gente esquece o conceito de anacronismo. Né? Anacronismo é você fazer uma análise com a cabeça que você tem hoje de um fenômeno que é de outro tempo. Isso é um anacronismo. Então, às vezes, a gente esquece que a obra espírita, a obra de Kardec, é a obra de um intelectual, de um homem extremamente capaz. Né? Acabamos de falar que ele entendia de várias ciências. Quando você vê em retrospectiva, você vê que a espiritualidade, o planejamento da encarnação dele foi para prepará-lo para receber a mensagem espírita e codificá-la.
Mas a gente não pode esquecer que é uma obra do século XIX, meio do século XIX, né? E estado da arte. E não é o Alcir que está falando isso, é o próprio Kardec que fala, porque ele, com propriedade, ele diz, olha, doutrina espírita está aqui. Né? Ele apresentou isso para a gente. E ele vira e fala, em qualquer situação que a ciência vier e provar, para além de qualquer dúvida, e quando a gente fala para além de qualquer dúvida, não é qualquer teoria, não. Não é porque surgiu uma teoria, uma ideologiazinha ali na esquina, que eu vou me dar por vencido. Não. É aquilo que passou de para além de qualquer dúvida. E mostrar que a doutrina está equivocada, mude-se a doutrina. Uhum. Ele escreveu isso. Uhum. E olha só que a humildade de um homem de ciência. Não só a humildade, mas a convicção do que ele estava fazendo. Sim, ele sabia o que estava fazendo. Né? Se achar alguma coisa que contrarie, me mostre. E quando eu digo humildade, é saber, olha, é o toque do homem sábio. Ele sabia que não sabia tudo. Exato. Ele sabia que poderia surgir algo depois que colocaria por terra alguma coisa que ele houvesse escrito. Mas que deveria ser devidamente comprovado. Sim, para além de qualquer dúvida. Isso. Então, fiquemos com a ciência e atualizemos a doutrina espírita. E eu vou concluir, tá? Por outro lado, ele vira e fala, mas acima de tudo, antes de tudo, nós ficamos com Jesus. O que Jesus falou não tem reparo. O que Jesus falou em termos de amor, de respeito à vida, de respeito às autoridades também, dai a César o que é de César, né? Ele colocou todo um tratado de moral baseado numa educação judaica que ele teve, uma fundamentação judaica que ele teve. E o Kardec fala, entre a doutrina espírita, a ciência e Jesus, eu estou com Jesus e acabou a conversa. Né? Dentro desse universo que ele coloca Jesus, a ciência e a doutrina, ele com muita propriedade, ele nos legou pelo menos 8 livros de doutrina espírita. E às vezes a gente esquece, né? Tem tudo isso escrito. A gente fala Pentateuco, mas não são só 5. Não, exatamente. Sem falar das revistas. Sem contar a revista, que ele foi um editor durante pelo menos 12 anos. Isso posto, ele não tinha intenção. Quando você vai lá no início, ele fala, olha, eu estou apresentando uma realidade. Eu estou apresentando um conhecimento. E como conhecimento estrito sensu, ele está apresentando uma filosofia. Porque filosofia é conhecimento da verdade. Né? Aliás, é a etimologia da palavra, né? Exatamente. É o conhecimento da verdade. É aquele que é amigo da verdade, é aquele que é amigo do conhecimento. Perfeito. A partir daí, você pode ter conclusões éticas do que é certo e do que é errado. A partir daí, você tem uma moral. E a partir desta moral, você você tem um amplo espectro para dar sustentação a um conhecimento religioso. Né? Que é assim que a coisa é, e é assim que o Adilson tem 35 anos que dá aula aqui na evangelização falando sobre isso, ele vai falar melhor do que eu sobre esse tema. E eu tenho certeza que por vezes a gente esquece esses fundamentos. Por vezes a gente começa a entrar em umas discussões menores dentro da doutrina. Né? A gente estava conversando aqui antes, né? Tem muita coisa que a gente discute que não é fundamental. O que é fundamental? Não leva a nada. Existe um Deus. Existe Deus que nos legou Jesus como governador deste planeta. E ele reafirma, o Kardec reafirma, pela palavra do Espírito de Verdade, que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Inclusive Jesus. Foi criado simples e ignorante. Jesus caminhou muito para chegar à condição de espírito puro, para poder estar aqui governando a Terra. E acima de tudo, muito além disso, a gente sabe muito pouco.
A nossa ignorância é muito mais extensa, muito mais profunda do que isso. A gente conhece muito pouco da verdade. E, infelizmente, às vezes a gente discute, a gente caminha por onde a gente não precisava caminhar. Né? Uhum. Eu caminho, eu dou muita mancada. Então, nesse sentido, este homem extremamente inteligente, que é Kardec, que escreveu tudo isso lá na metade do século XIX, ele nos legou um material muito rico, muito profundo, que a gente estuda há muito pouco. Até para poder, como existem alguns irmãos que querem fazer revisão de Kardec. Não precisamos falar nomes. Né? Mas, caramba, mas até para eu dizer que eu quero revisar Kardec, eu tenho que estudar, eu tenho que saber mais do que Kardec sabia. Exatamente. E eu não me coloco nessa posição. Espera-se que o revisor conheça pelo menos o tanto quanto o escritor. Né? Então, nesse sentido, eu fico com a pureza, com a simplicidade, com a humildade de vamos estudar mais Kardec, vamos conhecer mais profundamente Kardec, né? E independente de para onde se queira ir, vamos estudar mais Kardec e, mais do que Kardec, vamos revisar muito profundamente o Evangelho de Jesus, conhecê-lo muito mais profundamente para ter qualquer conclusão. Entendi. E você, Adilson? Rolou uma bola quadrada. O Alcir levantou essa questão que é interessante não por ser positiva, mas é interessante no sentido de se levar em consideração algumas propostas, né, de se revisar Kardec. Sim. Deus me livre. Vem cá, caramba, será que a gente está nesse nível já? Será Eu que não estou. tem gente aí tão... Vocês estavam falando aí, eu estava me vindo aqui, né? Caramba, o Cristo esteve entre nós, 2000 não anos. escreveu nada, Não. mas os apóstolos que eram É atribuído aos apóstolos. mas né? eles eram médios, eles Sim, tudo que médios eles, com certeza. tudo que eles escreveram foi o que o Cristo deixou e aquilo que nós poderíamos receber. Uhum. Né? E Jesus, entendendo a nossa pequenez, sempre nos ensinava por parábolas. Exatamente para que, dentro da dimensão da nossa verdade, nós pudéssemos compreender, no nosso estágio, a mensagem que poderia ser sempre atualizada, sem modificar uma palavra. Perfeito. Né? Mas, assim, Atualizado é o nosso conhecimento, sim, não a palavra. do nosso conhecimento. Né? Aí o que acontece? Mas quando a gente faz aí você vai ser, o Cristo até hoje tentam atualizá-lo. Jesus que é Jesus até hoje tentam atualizá-lo, né? Ou dizem, ou transformam em personagem que ele não pediu para estar ali, ou seja, nós amoldamos o ser de acordo com aquilo que eu entendo que a minha emoção, ela, vamos dizer assim, aceita, e nós temos que respeitar isso das pessoas, né? Aí você imagina Kardec, que é um ser muito inferior ao Cristo, mas por ser muito inferior ao Cristo, ele está muito acima de nós. E aí basta a gente visitar cartas e crônicas lá do Chico, né? Irmão X. Pelo irmão X, Humberto de Campos. Quando ele descreve quem é o espírito de Kardec, ou o espírito Kardec, no caso, quando da visita dele ao encontro dele com Napoleão. E você vê todas as grandes mentes que já haviam habitado o planeta. E ele descreve alguns, Sócrates, Platão, né, e por aí vai. Aristóteles. Aristóteles. E outros que já estavam reencarnados acompanhando, então, Bonaparte. E daí se isso tudo e desce uma luz vindo, onde todos ali vão se curvar. Quem era? A gente pensa até quando você está lendo, acha que é Jesus e é Kardec. Então, assim, nós não temos a dimensão da grandeza espiritual de Allan Kardec. Nesse momento, desculpe interromper, é brilhante porque até então o Napoleão, ele é a grande estrela daquele encontro. Né? E de repente, quando o Kardec chega, o Napoleão desmonta, eclipsado e se lança aos pés daquela grandiosidade espiritual
Que depois a gente vai saber que é o Kardec. Que é o Kardec, né? Então, veja só, esse é o espírito que vem com a missão de escrever, de deixar uma mensagem que nós estaríamos em condições de começar a receber. Naturalmente, dentro da nossa pequenez ainda, o que é que eu faço? Eu faço uma leitura e tenho a minha dificuldade de entender. E dentro da minha pequenez, da minha dificuldade, eu vou dizer que ele não foi feliz em abordar assunto A, B ou C. E aí eu acho que tem que ser atualizado. Então entenda que o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos cometendo, nós como sociedade, como humanidade, nós voltamos a reprisar o que fizemos com o cristianismo. A gente vem adaptando o cristianismo às nossas visões de mundo, mundos materialistas, mundos curtos, né? A aquilo que eu preciso. Como eu não compreendo a mensagem de Jesus, eu a adapto. Como eu não compreendi a reencarnação, eu a retiro das Escrituras. E o que é que eu estou fazendo aqui agora, como humanidade? Como eu não compreendo o que Kardec trouxe, eu começo a querer atualizá-lo à minha visão, que é curta, pequeniníssima. Aí eu começo a dizer que Kardec era, vamos dizer assim, não quero nem utilizar alguns termos aí. Pode ver que eu fui educado. Né? Aí a gente começa a dizer que Kardec tem condutas que são reprováveis, né? Quando nós não temos a dimensão de entender o que está escrito. Se eu não me percebo, e aí é a questão, se eu tenho uma visão de vida curta, materialista, de uma única existência, eu vou concordar com muitos deles. Eu passaria a concordar com muitos deles. Quando eu saio dessa dimensão e vou entender que eu estou numa passagem aqui de aprendizado e que Deus não erra em nada. Aquilo, a lei de Deus é perfeita. Pegando o que você falou no início, né? Que tudo o que acontece é com a permissão de Deus. Exato. Suas palavras no início aqui Exato. do programa. Até que eu até me lembrei, não cai uma folha de uma árvore sem que ele o permita. Ora, se tudo que está acontecendo está com a permissão de Deus, está dentro das leis de Deus, eu tenho que ter muito cuidado que quando ele nos permite vir um dos seus apóstolos e trazer uma nova visão de vida para que a gente dê um salto quântico como espírito na existência, eu saia dessa materialidade, desse quadrado que é a vida. Então, tem porquê. Eu tenho que buscar o entendimento da dor, porque um sofre e outro não sofre, porque um é inteligente mais do que o outro, porque um sabe falar em público, o outro não consegue, porque um vem com saúde mental, o outro não vem, porque um tem a possibilidade de governar, o outro de ser governado. Se eu não me abstrair, buscar esse entendimento de humanidade, eu vou adequar tudo à minha percepção. E aí, o que é que eu vou fazer com a doutrina? Eu vou apequená-la. Você vai apequená-la dentro do seu ego. Exato. Dentro Entendeu? do seu eu. Aí, se eu não tiver cuidado, até eu que estou estudando a doutrina, e vou dizer assim, não, isso aqui eu tenho que atualizar, porque Kardec não entendeu. Eu preciso... Isso foi naquela época do seu anacronismo, você estava falando aí, lembrando, né? É daquela época, não. Agora que o mundo mudou. Então, nós vamos atualizá-lo. Ou então, ficaria melhor dito dessa forma. Exato. Olha, é uma coisa tão interessante isso que você está falando, porque quando alguém faz isso que você acabou de teatralizar, o anacrônico não é o Kardec, é você. Sim. Sou eu. O anacrônico sou eu, não é ali. O texto não é anacrônico, a minha análise é anacrônica. Exatamente. Porque a gente não entende a palavra. É complicado. Então, assim, mas assim, tudo dentro da ordem divina. São momentos que nós estamos passando. Eu sempre costumo dizer o seguinte, olha, há 2000 anos Jesus vem dizendo que os tempos são chegados. Há 2000 anos, sendo que nós somos muito imediatistas. A nossa contagem de tempo enquanto encarnado... A gente quer as coisas no nosso tempo e não no tempo de Deus. Né? E se há 2000 anos os tempos já são chegados,
Então, se a espiritualidade fala que a gente já está na regeneração, adentrando a regeneração, e vamos entender que a regeneração não é um dia, é um período, né, significativo, tudo isso vai se ajustar. Mas o convite que eu faço, mais uma vez, dentro da tua primeira pergunta que você fez lá, é que nós nos ajustemos diante do convite de Jesus, né? É de amarmos uns aos outros assim como Ele nos amou, amarmos ao próximo como a nós mesmos. Porque é isso que nos garante o bem-estar na consciência, ou seja, a salvação que a gente busca, que todo mundo estuda filosofia, é para se sentir bem, é para você se enquadrar melhor como ser, como você se ver no mundo. Se você se ver bem e você estar bem consigo, já te traz uma paz. Ora, a partir do momento que você busca a salvação, o que a espiritualidade nos ensinou? O que o Cristo nos ensina? Que é você estar em paz com você. É a questão que vocês vão estudar, avaliar do Santo Agostinho ainda aí, né? Que ele faz, vocês ainda vão tratar desse assunto aí, que é você fazer a sua retrospectiva e buscar dentro de si, se foi dormir hoje chateado comigo, será que meu pai... Eu fui mal criado com ele? Será que meu aluno, será que meu professor, será que meu superior, eu respondi indevidamente? Eu deixei algum coração aflito? Aí se eu faço uma reflexão dessa, já estou antecipando, vocês vão tratar isso melhor lá na frente. Se eu tenho essa capacidade e no dia posterior eu já procuro corrigir a mim e buscar me desculpar com os outros... Reparar aquele feito, né? Aí eu digo assim, eu estou buscando o meu céu. Eu estou buscando a minha paz, a minha salvação. Então, tudo isso, de alguma forma, vamos dizer assim, nós já estamos aos 45 do segundo tempo na prorrogação para a grande mudança planetária. Né? Então, que saibamos utilizar bem. Se aqueles irmãos que não conseguem se utilizar, eles fizerem as interpretações dele, caberá a ele responder pelas ações. A nós fazermos a nossa parte, continuarmos trabalhando, operando, orando, né? Respeitando Kardec, aquilo que o Emmanuel fala, a gente precisa estudar Kardec, ler Kardec, dormir Kardec, né? Raciocinar Kardec, para que a gente possa entender alguma coisa. Aí você, poxa, será que eu estou transformando isso aqui em quê? Vou adaptar a minha visão? Não. Eu é que tenho que me esforçar para sair do meu quadrado, da minha pequenez, e entender o que é que os espíritos esperam de cada um de nós. Tenhamos coragem, tenhamos força e tenhamos coragem de enfrentar uma visão que o mundo agora quer nos impor, em vários pontos. Né? Então, estão querendo nos impor que o livro dos Espíritos precisa ser atualizado, o livro dos Espíritos precisa disso, ele é contrário a A, contrário a B, contrário a C, não é contrário a nada. Ele está nos convidando a abrirmos a mente e sairmos dessa situação que nos encontramos. Essa sua fala, ela, de certa forma, nos encaminha para... Eu acho que será a nossa última pergunta, considerando que o tempo já está se esgotando. Mas... o Espiritismo, assim como todas as religiões, né, todos os grandes veios religiosos, o Espiritismo está imerso nas grandes questões sociais e políticas da humanidade. Não tem como ser diferente, né? Nós somos uma sociedade estruturada politicamente, cientificamente, socialmente, etc. E o Espiritismo está dentro disso. Dentre todas essas questões, tem uma que salta-me aos olhos, e eu acho que eu de vocês também, que é a questão do aborto. E é uma questão global, né? Nós temos países que já legalizaram a prática do aborto, outros estão discutindo, como o nosso país ainda está em discussão se o aborto é legal, não é, etc, etc. E salvo o melhor juízo, para mim, o aborto é um assassinato, você está eliminando uma vida. Mas eu queria a tua opinião, e a tua também, Alcir. É plausível, é possível que uma pessoa que tenha
abraçado a filosofia espírita, que se diga espírita, é plausível que essa pessoa se identifique com essa questão do aborto, por exemplo, ou de outra forma, é coerente que o espírita defenda a bandeira do aborto? Há uma coerência nisso? Isso me dói profundamente o ser. Quando a gente vê pessoas que se dizem, né, espíritas, se dizem espíritas, devem ter estudado alguma coisa. Né? Deve ter, no mínimo, lido o Livro dos Espíritos, chegado numa questão que há pouco você já deve ter estudado, a 880, né? Qual o principal direito, né, do ser, que é o direito à vida. A vida, exatamente. É o direito à vida. Porque a gente tem que entender o seguinte, né? O que é o aborto? Vamos lá? O aborto, ele surge em função de uma gravidez. E se você vai abortar, você deve buscar quais condições elas estão te propiciando você optar por essa ação, né? Se tiver a mãe correndo o risco de vida, a própria espiritualidade já falou que essa vida ela é mais importante, do que a outra. Então, aos olhos das leis de Deus, se é compreensível e aceitável, né, a mãe optar por não ter o filho, né? Ela está optando por ela não desencarnar. E talvez ela tenha outros filhos, até uma estrutura, né? Essa é a única condição que a espiritualidade nos traz como referência de se permitir essa ação. Toda outra, além disso, toda e qualquer outra, além disso, a ação de decidir por tirar essa vida é contrária às leis de Deus. Está muito claro no movimento espírita, dentro da instituição espiritismo, dentro do Livro dos Espíritos, das revelações que os espíritos nos trazem e de várias outras comunicações em grupos mediúnicos. Você tem vários livros, mas quem trabalha mediunicamente, quantos nós já auxiliamos num processo de aproximação de um espírito que foi abortado, de uma mãe, que vem fazer um tratamento na casa e que existe todo um ódio, todo um rancor porque ele foi assassinado. Se eu tenho uma vida... E assassinado sem defesa. Exatamente... Sem defesa. E exatamente por quem mais deveria amá-lo. Sim. Eu acho que é uma decepção maior ainda para o espírito que é abortado. Então, assim, quando a gente ouve, naturalmente a gente tem que entender o seguinte, é que nós não estamos condenando a ninguém. Pessoa. Nós não estamos. Perfeito. É o ato. Né? A pessoa não. A pessoa cometeu o aborto, essa tem que ser acolhida. A família tem que ser acolhida. A pessoa tem que ser acolhida. E mostrar como ela, na consciência dela, vai poder se reequilibrar. Porque se você fizer o estudo, se você fizer acompanhamento, quantas pessoas já procuraram esta casa com depressão? E isso, depois de muitos anos, e quando a gente vai fazer o tratamento, é porque lá atrás cometeu o seu aborto. E existem outras pesquisas que tratam sobre essa situação. O sentimento de culpa, ele invade, não no primeiro momento, pode até invadir no primeiro, mas aqueles que não invadem no primeiro, tem um segundo. A vida vai convidá-lo lá na frente a buscar essa reflexão. Então eu lamento muito, de que pessoas que se dizem espíritas defendam. Às vezes publicamente, né? Defendam e às vezes publicamente. Eu vou contar um fato aqui que vocês desconhecem. Em 2017, eu recebi nesta casa, quando então viva, a doutora Marlene Nobre. Né? Todos nós a conhecemos muito bem dentro do movimento espírita, uma médium espetacular. Nobre. Presidente, então, da AME Brasil, né? Associação Médica Espírita. E eu tive a honra de recebê-la. Ela veio aqui na comunhão, fez uma palestra, ficou conosco até tarde. E eu tive a oportunidade de conversar muito com ela, com o staff da casa e com ela também. E ela dizia da preocupação do Dr. Bezerra de Menezes com a possibilidade da legalização do aborto no Brasil. E que o Dr. Bezerra colocava de que as hostes
espirituais que estavam operando a favor do Brasil estavam com muita dificuldade, porque temiam muito pela legalização do aborto no Brasil, porque isso, vamos dizer assim, enfraqueceria o compromisso do país com o objetivo que Jesus espera dele. Olha só, uma ação que enfraqueceria. Palavra do Dr. Bezerra de Menezes a Marlene Nobre. Então isso é extremamente preocupante. Isso não quer dizer que nós não venhamos a acolher as mães que cometeram, a família que cometeu o aborto. Mas o ato em si, institucionalizado, isso vai completamente de frente à posição do Brasil como coração do mundo, pátria do Evangelho. Bem lembrado. Que é aquilo que Jesus tem dado a Ismael, a toda a sua equipe. Com certeza Bezerra já fazia parte, antes da reencarnação, da equipe de Ismael, que ele estava lá, quando assim ele foi depois convidado por Ismael para vir para cá, né, para operar. Então, Dona Marlene Nobre, ela foi muito clara com isso lá. E quando a gente trabalha e opera e vê todas as condições, não é porque só está no livro, eu falo por experiência própria, de receber, tratar, conversar com espíritos que foram abortados em grupos mediúnicos. É muito sério, é lamentável. Eu espero que as pessoas possam se conscientizar. Todos nós vamos responder pelas nossas ações. Enquanto comunhão espírita, enquanto presidente dessa casa, eu sei muito bem o que pensa o conselho, que é fechado com isso. Nós, em momento nenhum, como espírita, vamos defender o aborto. Mesmo porque a gente estava até, muitas vezes a gente conversa, de toda a programação da própria lei divina atuando para que o processo da gravidez ocorra normalmente, né? Então, existe todo um planejamento espiritual antes de que tudo vai acontecer. Por que, então, eu vou, pela minha livre vontade, dizer assim, não, olha, o espiritismo é favorável? Não. Eu posso ser, mas eu falo por minha pessoa. Se eu sou favorável ao aborto, eu não vou falar em nome do espiritismo, eu posso falar em meu nome. Mas eu, como pessoa, eu, Adilson Maris, como pessoa, como presidente dessa casa e como espírita, plenamente contrário ao aborto. E tenho certeza que é a posição da casa, que nós já conversamos várias vezes sobre isso. Excelente. Alcir. Olha, Adilson já esgotou o assunto, eu só gostaria de acrescentar que, inclusive, recentemente a gente gravou um programa em que isso surgiu, né? Esse assunto surgiu. Foi, exatamente. E eu gostaria só de colocar aquilo que a gente colocou no programa aqui de novo, né? Eu não consigo enxergar a mulher que aborta. Eu enxergo um grupo que aborta. Sim. A mulher não aborta sozinha, tem um companheiro, tem pai, uma mãe, tem um uns pai, amigos, tem um amigo, tem amiga, tem um círculo. E como o nosso tempo está indo, eu só vou falar uma coisinha bem curta. Eu vou aliterar o que está no Evangelho, né? Onde está escrito a mulher adúltera, vamos falar, o grupo social que aborta, né? Vai, não peques mais. É isso. Ótimo. Eu vou dizer o seguinte, é porque a gente está correndo, a gente está de olho no tempo, a gente está de olho no tempo, mas assim, esse assunto merecia 2 horas de conversa. Eu acho que você poderia convidar nós dois de novo para a gente voltar a conversar com isso com mais calma. Ok, então vamos deixar aqui pré-agendado. Sim. Vamos fazer um programa só sobre o aborto. Sim, a gente podia fazer. Sim. Vamos porque programar assim, isso aqui. Eu falei muita coisa rápida, ele querendo falar mais e a gente não está, eu sei que o seu tempo está acabando. Né? Tá, isso é administrável. Mas vamos ser... Só deixar isso destacado. Sim, vamos ser disciplinados com o nosso tempo e depois a gente retoma, sem problema nenhum. Nós não estamos aqui para condenar ninguém, não é isso. Jesus já ensinou tudo que precisava ser ensinado. Vai, não peques mais. A mulher que abortou? Não. É todo esse grupo que está envolvido aí. Eu estou tentando lembrar uma citação que, se não me engano, é de Pedro, quando ele diz que Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Isso, com certeza. Né? Então, essa frase eu acho que resume bem isso que vocês tentaram passar aqui no final. A intenção não é condenar a pessoa que aborta, porque a gente teria que estudar todas as possíveis razões que levam uma pessoa ou um grupo de pessoas a optar pelo aborto. É a questão, o que a gente condena é o ato em si, não as pessoas. Ok. Você fez uma fala, rapaz, que
Você estava dizendo que Deus permite, até foi eu que falei no início, né? Eu só resgatei a sua fala. Deus permite. Aí eu lembro que uma vez uma pessoa perguntou, mas Deus permite isso? Permite. Então, o fato de Deus permitir determinadas coisas não significa que ele queira aquilo. Não é a vontade dele. Sim. A permissão é uma coisa, ele querer é outra coisa. Sim. Então, Deus quereria que todos nós já tivéssemos atingido os páramos da espiritualidade, mas ele sabe que o processo é esse. Então, ele permite porque nós estamos no processo. Nem sempre é a vontade dele. Comecei com meninos, vou terminar com meninos. Meninos, muito obrigado pela presença de vocês. Esse programa especialíssimo, pelos assuntos que foram tratados, pela maneira como vocês colocaram, levando para os nossos ouvintes essa proposta da Comunhão Espírita de Brasília, que eu posso dizer é a proposta do Espiritismo. Né? Levar informação, levar esclarecimento, mas sempre deixando que cada um reflita de acordo com o seu momento, de acordo com a sua verdade, né? Como o Alci levantou essa questão, o Adilson. Sabemos que existe uma grande, única e inequívoca verdade, que é a verdade de Deus, aquela que nos foi trazida pelo Cristo. Essa verdade é inquestionável. Mas eu quero questionar. Direito seu, mas ela em si é inquestionável. Ela é verdade. Ela é verdadeira, independente do seu questionamento. Como aquela última fala daquele filme, os 12 não, gente. Aquele do Charlton Heston, Moisés. O Deus de Israel é Deus. Deus é Deus, acabou. Bom, é isso aí. Mas é isso. 30 segundos para as suas palavras finais nesse programa. Até menos. Gente, obrigado. Fiquem com a gente. Façam suas críticas. Um grande abraço. Adilson. Obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre agradável estar com vocês. Lamentavelmente, o último assunto não deu. A gente teve que falar corrido. Mas aí eu já estou pedindo para ele vamos nos convidar para tratarmos só sobre esse assunto, mas é sempre bom. Parabéns a vocês pelo trabalho que estão fazendo, parabéns a vocês que estão nos acompanhando e muito estudo e muita transformação. É isso. Muito obrigado a todos, muito obrigado a vocês que nos acompanham semanalmente nesse programa e espero vê-los no próximo programa quando daremos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Fiquem todos com Deus e um grande abraço. Até lá.